lá, com você, mais um podcast, Marcas e Companhia. Hoje nosso entrevistado é Daniel Godoy, meu amigo, querido, um profissional de alta performance. Obrigado pela sua visita, obrigado por estar com a gente hoje. Daniel, eu queria que você contasse um pouco da sua história de vida. Como é que você se conectou com marcas que hoje... Depois nós vamos comentar, né? Todas as marcas que você hoje trabalha, enfim, né? Conta um pouco sobre você. Bom, primeiramente, Marta, muito obrigado pelo convite. Parabéns pela ideia, parabéns pelo projeto, né? Imagine. Mas vamos lá. Acho que falar da carreira profissional e de como foi minha relação com a marca, isso volta lá para a infância, né? Ainda mais trabalhando com marcas e personagens, propriedades intelectuais, né? Porque quando eu era criança, o Brasil não era aberto, né, na economia, então você não tinha muito produto licenciado. Não tinha, a gente não tinha nem conteúdo direito, né? Só que aí, poxa, eu era como qualquer criança, eu tinha personagens e conteúdos que eu era fanático, né? Eu adorava, sei lá, Star Wars, Spectrum Man, Ultra Seven, Speed Racer, e essas marcas todas eu não conseguia ter produto. Só que eu tive uma sorte incrível, né, de nascer numa família que meu pai viajava muito. Ele era executivo de uma multinacional e como ele viajava muito, ele trazia certos brinquedos, produtos. Que só você tinha, né? E aí eu falava, caramba, isso existe. e era sensacional. Então, desde pequeno, no caso de marcas e personagens de propriedade intelectual, né? O fato de você ter um bonequinho do Darth Vader ou uma roupa do Yoda, alguma coisa de um desses personagens, né, o Match 5 lá do Speed Racer, aquilo era mágico. E aquilo fazia com que eu me transportasse, né, na brincadeira, na imaginação, pro próprio conteúdo. Mágico para você e pros seus amigos também, pra todo mundo que tava lá. Mas que faixa etária era, mais ou menos? A minha infância inteira, né? Eu tive essa oportunidade de ter acesso. E aí, com esse acesso, eu acabava vendo a maravilha que era. E no Brasil a gente não tinha muita coisa. No Brasil você tinha produtos... Era muito pouco, né? Então, a minha irmã, quando ela recebia muita Barbie. Então ela tinha as Barbies lá de fora, era um negócio muito mágico. Fantástico, então eu via, né? Tanto para menino quanto para menina, era uma fantasia de imaginação e aquilo era um potencializador de criatividade. Era um sonho de consumo, né? Era um sonho real, porque você projetava com aqueles produtos uma imaginação de que você fazia parte do conteúdo, você estava junto do protagonista, né, que você tanto gostava e por aí vai. Então, a relação com personagens e o licenciamento, mesmo sem saber que existia esse nome, licenciamento, né, isso começou desde cedo. Sim. E a grande questão é, como fã, sendo um fã, eu falava, cara, isso tem que mudar. Um dia eu vou mudar. Né? Só que eu não tinha essa... Imagina, eu jamais imaginaria que eu ia trabalhar com isso, nem existia essa carreira, essa profissão, eu não sabia. Não existia mesmo. Acho que nem existia, né? Nem existia. Só que era fascinante. Então eu ficava sempre pensando, poxa, o pessoal não pensa na gente, né? Não pensa no fã. Então isso virou meu propósito, né? Virou uma... Tipo, seja lá o que eu for fazer, eu quero dar um jeito de fazer isso. Isso tá no coração, pois né? E se eu tivesse uma bola de cristal... bola de cristal, né? Quando eu era criancinha, e me trouxesse essa bola e falar, olha o que você vai fazer no futuro, nossa, eu ia... Sei lá, eu ia surtar ali criança, né? Porque tudo que eu... a essência, né, disso, de, cara, atender o fã, fazer com que o fã fique cada vez mais próximo dessa marca, para compor, usando essa marca para compor a sua personalidade, que é o que eu queria, hoje eu faço isso. Então é legal demais, né? Feliz, né? Mas foi uma jornada longa, né? E não existia mesmo isso. Então o que eu sabia, eu gostava de desenhar, gostava de tudo isso, tinha um fascínio por logo, marca, desde criança eu era meio que obcecado até por isso. Fazia campeonatinho de futebol de botão. Sei. E aí eu recortava de revista uma série de marcas para fazer a parte dos anúncios. E eu ficava desenhando marca. Como que seria o próximo passo dessa marca? Era uma visão que nem se falava, né? Mas eu era uma criança assim. Você tem alguém na família que te influenciou para isso? Diretamente não. Não, né? Diretamente não. O que eu tive de influência, a minha tia Ineida, né, minha madrinha, ela me dava muita lapiseira, caneta, tudo que era material para incentivar essa parte criativa de desenho e tudo mais. Olha só. Só que aí na faculdade eu descobri a faculdade de comunicação visual, né? Descobri desenho industrial, descobri design e fui cursando tudo isso, me formei e acabei percebendo no design que, poxa, design
eu tenho que entender mais de marketing. E embora na época as agências ficassem muito, seja específico que você vai se dar bem, eu ficava, não, mas eu posso até vender a especificidade, mas eu preciso entender do todo para fazer essa ferramenta ser mais útil. E aí eu fui fazer marketing, e aí eu fui fazer design de embalagem, né? Me especializei em embalagem. Eu não sabia dessa. Fui trabalhar em agência de embalagem, de marketing e depois de branding. E quando você junta branding, embalagem, marketing, você começa a entender que, peraí, existem métricas, existem estratégias, mas existe um lado que é do ser humano, que é como que ele usa essa marca para compor a si mesmo? De que maneira a marca é representativa para ele? E nas especializações, na faculdade, você não entra num lado emocional. Ele é muito subjetivo. E aí eu queria ir atrás disso. Só que eu não encontrava um curso disso. E aí, depois de um tempo, eu descobri que se analisa isso. E tem a neurociência. E com a neurociência eu fui me especializando, acabei me pós-graduando nisso e hoje tudo que se faz lá na empresa... Do Daniel. É legal, né? Porque é uma obsessão mesmo. Era uma paixão do relacionamento de marca e personagem com o ser humano fã. Eu nunca pensei no consumidor, que é o termo técnico ali, né? Sim. Eu pensava no fã. Tanto é que hoje eu falo muito... Você continua sendo fã, né? Com certeza. Eu acho que muita gente na nossa área é fã, né? É isso mesmo. Você percebe Trabalha muito, por né? paixão, né? Exatamente. Você, obviamente, tem que trabalhar por outros motivos, mas quem tá lá na essência, né, de fã faz diferente, pode ver. E aí, isso veio desde criança, a parte dos personagens, mas a parte de branding acabou vindo depois, já na idade adulta, e aí eu fui juntando as duas coisas, percebendo tudo isso. Você juntou o quebra-cabeça, né? Fui plugando tudo ali, né? Falei, cara, é isso que eu quero fazer da vida, né? E aí, em determinado momento, eu estava em consultorias de branding, trabalhava para multinacionais, uma agência que trabalhava para grandes grupos de empresas, e eu comecei a receber guias de estilo. Só que era aquela primeira geração dos guides, né? A geração, meu Deus do céu, difícil. Os guides iniciais, né? Mas isso faz muito tempo, tá? Década de 90, pode botar aí para anos e anos e anos atrás. Bom, e aí eu lembro que eu recebia pela primeira vez um guide dos Looney Tunes. Looney Tunes, famoso até hoje. Hoje tô lá com eles, né, meus clientes. Mas o guide que eu recebi na época, anos 90, começo dos anos 90. Cara, era o guide da primeira geração. Ele tinha o quê? Marca, logo, cor, pose, acabou. E a indústria, ela simplesmente aplicava, não existia uma... Aplicava como achava melhor, né? Aplicava. Era só para ter uma identificação. E aí, um dia, já trabalhando em agência de branding, eu lembro que a gente teve um projeto lá que veio da Warner, não era do Cartoon ainda, né? Mas que era das Powerpuff Girls, as garotas superpoderosas. E eu vi pela primeira vez um guide que não era da primeira geração. Ele era um guide que já falava do conteúdo e de um situacional. Aí eu, caramba, quem fez isso? Isso é um movimento novo. Quem né? foi, né? E aí eu descobri que tinha sido feito né? lá nos Estados Unidos, os caras fizeram, eu falei, quero ir atrás disso. Mas não existia o interesse aqui no Brasil. Eu não estava no licensing ainda, tá? Eu estava em agência. E aí eu comecei a perceber que, peraí, os caras estão aplicando um negócio tão legal, mas estão aplicando de um jeito que o fã não quer. Não vai querer, porque você é um fã, né? Exatamente. Você entende, né? E como eu trabalhava muito com embalagem, eu recebia muito guide, eu falava, cara, esses guides não refletem o desejo do fã. Aliás, eles refletem o desejo de quem está passando o briefing. E essa pessoa nem fã é. Como é que ela... Então, como é que pode entender, né? E como é que pode funcionava. Ter sucesso um produto? Pois é, você põe uma marca e no ponto final... Algumas davam certo porque, como não existia nada, os pioneiros... Nossa, olha tal personagem aqui, olha tal personagem lá, né? Então, dava até certo. Quer dizer, vendia... dava um royalty, uma comissão, então para as pessoas envolvidas aquilo era dar certo. Mas quem pensa no fã e não no dinheiro, não estava dando certo nada. Você não tinha nada que funcionasse ali. E aí isso me incomodava muito. E aí começou a surgir a ideia de, peraí, estão fazendo tudo errado, dá para melhorar muito. Pô, eu queria trabalhar com esse negócio. E aí eu lembro... Gostei, né? Gostei da área. E aí nos meus primeiros contatos, eu lembro que eu falei lá com o pessoal de Burbank, né, Califórnia e tal, e ainda em outras empresas, tem umas ideias assim, tem umas ideias desse jeito, a gente pode fazer de tal jeito. Eles boicotaram não, né? Negaram tudo, rejeitaram tudo, falaram, você tá louco? Aqui é indústria, tem que ser assim.
Falei, poxa, vocês estão perdendo uma oportunidade para vocês, muito cara. quadradinha, né? Vocês estão perdendo uma oportunidade para vocês. Mas não teve jeito. Até que um dia, Tcharam, depois de muito tempo, a minha irmã, né, a Mariana Godoy, ela foi trabalhar na Warner e ela me acompanhava muito em branding, estratégias de posicionamento de marca, te conhecia, e estratégia né? de marketing, né? A gente é da mesma área, crescemos junto com essa ideia e tal. E aí ela veio e ela falou, olha, eu entrei aqui na Warner e é assustador como o licenciamento se baseia ainda só no royalty, e eles usam estratégias tipo de 20 anos atrás. Tradicional, É né? muito antigo. É muito. O marketing novo, o branding novo, a nova maneira de se tratar as marcas não estava sendo aplicado. Isso começou dos anos 2000. 2006, 2007, por aí. E aí eu olhei aquilo, ela falou, cara, é como se fosse é tudo mato, né? Vamos carpir tudo isso daqui, porque ninguém tá usando nada, são ideias antigas, né? E vamos mostrar, né? E aí quando eu comecei a ver o ponto de vista, né, interno ali, eu falei, caramba, é ultrapassado até, nós vamos trazer a novidade, vamos mostrar. E ela, não, mas eu não posso, existe a compliance, tem compliance, né? Mas aí ela falou, ó, você pode conhecer uma pessoa que é a minha chefe dos Estados Unidos. A Lonnie Wilson, que agora é Lonnie King, casou. E a Lonnie Wilson, ela chegou no Brasil um dia, eu falei, ó, vamos almoçar? E aí eu peguei e comecei a falar para ela a nova visão. E eu nem era dessa área, né? Falei, ó, não era dessa área, estamos mas você aqui, já tinha isso dentro de mas você, eu era um apaixonado, né? Falei, olha, um apaixonado vende bem, né? Falei, ó, eu desenvolvo posicionamento estratégico de empresa, de branding, marca, como que a embalagem funciona, como é que é essa dinâmica no momento de compra. E estou me especializando na tomada de decisão na jornada de compra. Olha só. Mas o ponto é, você aqui no Brasil, você vai ter um monte de problema, porque as agências não estão preparadas para isso. Eu mesmo, e nem a indústria, né? Eu mesmo como agência, quando chega o briefing, eu acho que já está tudo errado desde o começo. Não posso sugerir nada porque existe um bloqueio. Sou o único, né? Sou o único que acho isso. Mas eu tenho uma ideia. Ela, você não quer participar ou assistir a uma concorrência que vão ter 3 apresentações de empresa lá na Warner daqui a 2 dias? Eu falei, não, eu quero ir se eu puder mostrar um projeto. Não, mas você vai fazer em 2 dias? Na verdade... já está pronto. Na verdade, eu já fiz. Eu já fiz um projeto... Já está na cabeça, já está no coração e já pus no papel, projeto fantasma, ele foi feito um teste meu para mim mesmo, de tipo, acredito que dá para mudar muita coisa. Ela falou, então traz. Quando ela viu, ela falou, nem tem que ter concorrência. Já quero você e quero... Tá brincando. Traz um contrato. Eu falei, mas eu não tenho uma empresa disso. Eu trabalho numa outra empresa. Eu não sou pessoa jurídica. E aí, como assim? Então eu levei lá a agência que eu tava, né? E ela apresentou aquilo, só que a agência, ela falou, cara, esse mercado de licenciamento é muito pequeno, não movimenta dinheiro. Não interessou. Não conhece, né? Eu acho que a gente pode só parar um pouquinho nisso, porque eu acho que é importante a gente falar. Meu filho, outro dia, falou, mas você fica falando de licenciamento, eu não entendo nada disso. As pessoas falam muito isso, né? Eu não entendo nada disso. Isso é outro mundo, não é? É simples, né? E as pessoas têm esse receio, né? As empresas novas que querem entrar no licenciamento hoje, né? Tudo que você não conhece, você acaba tendo um certo medo, né? Pé atrás, né? E isso... Aqui no Brasil, então, e você que foi é ousado, muito né? tradicional. Você foi muito ousado, né, Daniel? Hoje, olhando para trás, fui. Você tem uma paixão que você... Eu não via dessa forma, né? Não, mas eu vejo. Mas sim, né? Assim, quando eu montei a X em 2008, foi um ano que teve uma crise global, né? Uma crise econômica, foi uma recessão muito forte. E eu lembro que as pessoas falavam, você tá louco, né? Vai abrir uma empresa agora, no meio da recessão. Eu falei, cara, que eu encontrei aqui um mercado inteiro que... segue um molde de 20 anos atrás e que dá para fazer tudo. E tá virgem, né? E dá para fazer tudo. Então, essa primeira oportunidade, eu mostrei isso para a Lonnie, ela falou, cara, o que você trouxe é o que tem novo lá nos Estados Unidos, e lá mesmo eles não estão enxergando, então eu quero. E aí ela começou a comprar, a empresa não tinha interesse em entrar no licensing porque não acreditava, daí eu peguei e montei uma operação. Bárbaro. E aí eu montei a agora com tudo, né? E o que eu percebi assim, como eu não, existia... com tudo não. Na verdade, você já vem com toda a experiência que você tem. Tinha uma experiência de anos e anos na época lá, né? E aí foi começar a juntar os pontos. O que eu não esperava era o mercado, ele estava muito fechado. E não queria inovar. Não queria mudar. Não queria inovar, não queria mudança, não queria. Sai da zona de conforto. As pessoas que estavam lá comigo queriam, mas a indústria, o varejo, não.
E aí, pô, acabei de montar uma empresa no meio da crise e as pessoas no meio da crise e as pessoas são contra a inovação, pô, como é que eu vou fazer, né? Tá lá nos Estados Unidos já dando certo aqui. Mas aí, falei, bom, toda vez que você tem uma limitação muito grande, é aí que estão as oportunidades, né? E quebra os paradigmas, aí, exatamente. E aí eu comecei então a contar a história de outro jeito. E aí eu falei, peraí, por que vocês são tão contra? E aí o que eu percebi foi, tudo era fundamentado no royalty. E quando você começa a ver o quanto que gera o royalty, embora quando é um royalty para você só, para tua empresa, pode significar dinheiro, na grande indústria, perto do core business deles, é nada. Verdade. Você vai falar lá na Ambev quanto que eles faturam e quanto que o licenciamento pode dar, eles olham aquilo e dão risada. Para Chevrolet, mesma coisa. Só que eu comecei a contar o seguinte, vocês já pararam para pensar o que o licensing, o que o licenciamento, ou o que a sua indústria, a sua marca, atrelada a outra, pode conseguir através disso? E que encaixa os valores, né? Que eu acho que é exatamente isso. Aí como eu era já consultor, né? de branding, né? Eu já tinha essa consultoria, já trabalhava com isso, eu falei, olha, a gente vai mexer no brand equity da sua empresa. Você deixa? Você vai aproveitar que outras indústrias com as suas redes de distribuição façam com que a sua marca se capilarize no Brasil todo. Exatamente. Se posicione diferente das outras. Só que isso eu tô falando de negócio, para você. Só você se beneficia. Agora, pensa do outro lado. O que você chama de consumidor, que é o que eu chamo de fã, esse cara vai ter pela primeira vez, essa pessoa, menina, homem, final, não importa, né? Que importa, ele vai ter pela primeira vez uma nova oportunidade de se relacionar com aquela marca através do seu produto. Quando eu mudei isso, aí a coisa aconteceu. E aí eu comecei a ser chamado. Aí eu comecei a ser chamado. Só que como o mercado era muito fechado mesmo, o que eu fiz? Eu adotei uma estratégia de, eu vou me esconder, porque eu não tinha ainda uma estrutura, não tinha. Era muito difícil entrar, né? Então o que eu fiz foi, eu vou fascinar as pessoas que estão aqui. E elas, conforme existe a dança das cadeiras, elas vão me levar. É uma estratégia arriscada, demorada, não é uma coisa de escala rápida, né? Não é uma progressão geométrica, né? Aritmético. Só que, como eu vivo de neurociência e marca, né? O que eu pensei é o seguinte, ao invés de me divulgar, eu vou fazer com que pessoas não me divulguem, mas confidenciem para os próximos o que fez aquela grande virada, o golaço dela na parte comercial. Olha, e aí ela chegava e falava, um falava para o outro, conheci uma empresa que é a Arma Secreta. Quietinha. E aí eu comecei como Arma Secreta. Só que a pessoa que estava lá como assistente acabou virando júnior, pleno, sênior, e foi tipo, da Warner sai para Hasbro, da Hasbro sai para Maurício de Souza, uma vai para Redibra, o outro vai para Lotus, que na época era Exim. É uma dança das cadeiras. Um vai para Entertainment One, aí o outro vai para Mattel. E aí, quando você vai ver, aquela filosofia, aquela maneira de pensar e aquele tipo de trabalho está em vários lugares. Tá em vários lugares. Sem divulgar. Não foi uma divulgação normal, foi uma divulgação que a própria pessoa leva como confiança. E quando você está junto pela confiança, funciona. Eu acho foi legal pra caramba. E foi assim que começou. Então assim, eu contei rapidamente como começou tudo. É uma história fantástica, porque na verdade começa na infância, né? Você que tem filho pequeno, percebe seu filho, né? O que ele tem paixão. Meu neto, ele fala, vovó, eu quero isso. Ele sabe exatamente o que ele quer, porque a marca transmitiu para ele exatamente isso que o Daniel comentou agora. Então, Daniel, essa história sua começou na infância, né? E você se muniu nesse período todo de todos os requisitos que você precisava para que você tornasse um profissional de alta performance, que eu tiro o chapéu para você. Muito obrigado. Eu brinquei, vou fazer tirar o chapéu, vamos tirar o chapéu para o Daniel, porque realmente a primeira vez que eu conversei com o Daniel, que me indicaram o Daniel, Marta, você precisa conhecer o Daniel. A primeira conversa com o Daniel foi assim, acho que foi uns 40 minutos por aí. Começamos e começou a dar certo a conversa. Eu tenho uma ideia, quero montar um podcast e tal. E ele falou, Marta, eu vou, mas eu quero falar de inovação, eu quero falar de coisas novas e que a história do Daniel possa te inspirar. A história do Daniel desde criança, eu não sei, eu não te conheço, você conhece seu coração, você conhece o que está dentro de você,
a forma pela qual você vai sonhando e vai se capacitando para chegar no lugar que Daniel chegou. Então, Daniel, só tenho que te agradecer por você ter vindo aqui. Só tenho que te agradecer por essas experiências. Vamos aprender. E eu quero te contar uma coisa também. O Daniel só não vem hoje, não. Nós vamos ter um quadro com o Daniel aqui, semanal, Dicas de Daniel, para que você possa entrar nesse mercado de licenciamento com uma outra visão, que esse mercado cresça no Brasil, que as novas empresas venham para a área também, né? Então, até a próxima entrevista. Nosso próximo bloco é com o Daniel, novamente Daniel Godoy. Agora ele vai contar um pouco sobre as estratégias que a X-Guide, olha aqui, com ele, com boas histórias, como sempre, né, Daniel? Contar um pouquinho sobre os seus clientes, todo o movimento de licenciamento, de marcas que ele tem utilizado com seus clientes. Ah, legal, vamos lá. Bom, contar das marcas tem que contar algo do passado, né? Porque você não pode falar muito de lançamento, obviamente, né? Mas acho que a primeira grande coisa que eu percebi no mercado no começo é que o mercado estava muito focado no tradicional, mas ele precisava aumentar a conexão emocional daquelas marcas, das propriedades intelectuais, né, com o público. Só que tudo era muito voltado para o ecossistema do licenciamento, não considerando o consumidor final como fã. Pelo menos na... Você tem esse fã. O fã é a base, né? Que é onde vai pulverizar a sua marca, né? Por que você chama uma propriedade intelectual, né, um conteúdo, porque alguém tem uma conexão com aquele conteúdo. E a partir do momento que esse fã, esse consumidor, ele identifica aquela marca lá, aquela propriedade ou aquele personagem, e aquilo é representativo para ele quer viver aquilo. E os produtos fazem com que você tenha um relacionamento com a marca de uma maneira mais profunda. Então, por exemplo, pegar um exemplo qualquer. No caso do Lucas Neto. O Lucas, quando ele chegou, ele já performava muito no YouTube. Muito bem, né? Ele já tinha números absurdos. Só que ele tinha uma dependência total do YouTube e era uma relação passiva com o fã. O fã, as crianças, né, elas assistiam ao Lucas como nós assistíamos aos Trapalhões nos anos 90. Entendi. Que era, a gente assistia e pronto. Dava risada ali? Não, você gostava, era o máximo, só que você não tinha mais nada. Então, no caso dele, o primeiro ponto foi como reduzir a dependência do YouTube e como transformar a relação dele com a audiência numa relação ativa. E para você fazer isso, importante, neste caso, é uma aposta, e agora eu estou falando muito mais de marca, Entendi. Marketing. Neste caso, nós optamos por usar o licensing, o licenciamento, porque o licenciamento, depois de organizado, ele fez com que o Lucas fosse para o parque, seja num patinete, numa sandália. Ele fez com que o Lucas fosse para a praia com esse fã. Foi pro supermercado? Com uma prancha. Foi pro supermercado? O fã pode ter um contato, um relacionamento, né, na praça de alimentação, lá no Burger King, seja lá onde for. Vai pro banho, porque tem shampoo. Então, os produtos e serviços e experiências, seja uma experiência num shopping, fizeram com que ele começasse a ter novas oportunidades de relacionamento com os fãs que já existiam. Olha só, fortaleceu, né? Pra caramba. Aí você tem uma relação muito mais... uma conexão muito maior, mais profunda. E a partir do momento que você tem essa relação mais profunda, você não depende só do conteúdo que está sendo televisionado ou que está no streaming. Tudo bem que você pode acessar a qualquer hora, mas... E a hora que desliga aquilo? Agora o Lucas está na escola, em forma de mochila, figurinha. Então... a estratégia que nós tivemos de começar pelo boneco... Quantos licenciados ele tem hoje? Eu não posso te passar esse número. E hoje ele está comercializado pela Rede. Todos os segmentos, né? Vamos pensar assim. Tá. Mas assim, hoje eu atendo mais de 40 influenciadores na X-Guides, né? Hoje os nossos clientes se dividem em indústria, que querem chegar no lifestyle, que precisam crescer os seus modelos de negócio, crescer o seu negócio através de geração de novos pontos de contato e relacionamento. Sim. Vou dar um exemplo. A Ambev com a Brahma, Budweiser, Corona.
tudo que é líquido, eles já conversam muito maravilhosamente bem com o consumidor deles. O consumidor. Sim. Só que, a partir do momento que eles querem expandir o negócio, eles precisam crescer a marca. E para crescer a marca, eles precisam ter novas oportunidades de relacionamento. Sim. Se você só ingere o público líquido, novo que a gente chama, né? novos momentos, ocasiões de consumo principalmente. Experiência também, né? Com certeza. Então, a partir do momento que você consome aquele produto, aqui, ó, líquido, nosso parceiro. Você consome o líquido, é uma ocasião de celebração, almoço, happy hour, você tem uma ocasião de consumo. Só que a hora que aquela marca de cerveja vira uma espuma de barbear, você está levando aquela marca para uma ocasião de consumo diferente. E cria um desejo de consumo em seguida, né? Se estrategicamente... Você vai para o supermercado pensando na marca, não é? Porque muitas vezes, você. mas aí que tá, muitas vezes você não vai pensando. E você está entrando num lugar... A Ambev, por exemplo, no caso desse exemplo que eu estou dando aqui. Tá. Você vai no bar, no supermercado, pode ir, com certeza, exatamente como você falou, a pessoa vai lá para comprar aquela cerveja, mas quando ela entra na farmácia, que não existe vínculo com aquela marca, e ela identifica uma espuma de barbear, ou um shampoo, ou algo para barba, se conecta na hora, né? você fala, caramba, o que isso está fazendo aqui? Opa, E peraí, vou pegar para mim. se a comunicação, esse posicionamento for bem construído, esses produtos que vão levar a um relacionamento com essa marca numa nova ocasião de consumo, vão fazer com que você se relacione com a marca e, sem perceber, você está ficando mais íntimo dela. E quando você leva para novas ocasiões de a neurociência. Isso que é expansão isso é uma expansão de crescimento de marca para ter novos relacionamentos, um contato maior, um relacionamento maior, para que você e essa propriedade, essa marca, se tornem mais íntimos. E para a indústria é maravilhoso, porque você vai ter uma nova fonte de receita, que eu costumo dizer que tudo bem, o dinheiro é importante, mas a nova fonte de receita é a parte mais fraca. Você tem algo muito maior. Você vai ter uma visibilidade em novos pontos de venda. Você vai ter uma visibilidade em um uso e uma relação em novos momentos da sua vida. E cria fidelização. Com certeza. E essa marca... Porque fica intrínseco, né? Na verdade, né, publicidade, você vê 3, 4 vezes a marca, só coco. Daqui a pouco você vai no supermercado e vai comprar. O lance não é, o que eu digo hoje, não é só você visualizar, né, mas se relacionar. E fazer parte, né? Fazer com que a marca faz parte da sua vida. A marca faça parte da vida dessa pessoa até o momento de que a pessoa se sinta representada por essa marca e compõe a sua persona usando aquela marca. E isso é o começo de algo que se chama lifestyle. Que é o que estamos trabalhando hoje. Conta um pouquinho vou dar, acho que o melhor... Dá uns exemplos pra então, assim, só para concluir, né? Porque assim, você tem as indústrias que querem crescer o negócio, a expansão de negócio através do relacionamento de marca. Então, elas me buscam para criar isso usando branding, marketing, mas principalmente como integrar o branding marketing com o licenciamento de uma maneira orquestrada, holística, para que exista esse crescimento de marca e relação. Beleza? Aí tem os youtubers ou influencers, que não são só youtubers, muitos vêm de diversas áreas aí, celebridade, cantor, seja lá o que for, artista, né? Tem também os grupos de mídia que sempre existiram, que a gente começou com a Warner, né? Graças a a Warner foi o começo de tudo, né? O Marcos está aí até hoje, cliente Marcos mais antigo, Marcos Bandeira, vou te chamar para entrevista, você e o Igor, hein? Eles que foram o meu primeiro grande cliente e tá lá até hoje, é sensacional, e hoje a gente trabalha bastante com eles. Só que, além de indústria, influencers, né? E os grupos de mídia, hoje a gente tem uma... Opa, bati aqui. Hoje a gente tem algo muito novo, que é a transformação social. Então, como usar o licenciamento para a transformação social? Eu atendo o Comitê Paralímpico Brasileiro com a grande causa da inclusão social. Porque o ano que vem vai ter Paralimpíada. Então, a ideia não é girar dinheiro e ganhar royalties. A ideia é, eu preciso ser representativo para uma criança, por exemplo, cadeirante lá no Tocantins, que se sente excluída da sociedade, e que a gente tem que, de alguma maneira, ajudar
fazer com que na vida dela as coisas melhorem. Ela se sinta uma torne pessoa mais melhor. Simples, né? Não Ela- só mobilidade, né? Dela se mover, É. mas dela consumir um produto de uma forma mais Acessível. acessível. Isso Então, mesmo. quando você Que bárbaro. usa o licenciamento para fazer com que grandes empresas de TRs, grandes indústrias, que tenham um contato já, elas tornem um produto acessível, seja uma embalagem mais fácil de abrir, ou algo que vai, um acessório que vai ajudar no dia a dia, isso já é significativo. Quando você transforma a sua loja numa loja acessível para cadeirante, deficiente visual, qualquer PCD, qualquer pessoa com deficiência, seja intelectual ou uma deficiência física, você está ajudando essa pessoa a existir, a se Facilitar locomover, a a vida, tudo. né? E principalmente a sua família. Sim, Famílias que têm, por exemplo, um filho com síndrome de Down, elas são muito impactadas. eu E imagino. hoje a gente está usando estratégias de licenciamento, estratégias de marca e de marketing para integrar tudo isso, para fazer com que seja um valor percebido para os donos das marcas, gere negócio, mas que principalmente cause a inclusão, fazendo com que a pessoa se sinta parte da sociedade, é o senso de pertencimento. Mas voltando à sua O que pergunta... existe, só um pouquinho, o que existe nesse mercado atualmente, ou isso tem sido um novo posicionamento? Por exemplo, existem alguns produtos que já ajudam na maneira de consumir os produtos ou não? Esse movimento já começou, mas É não importante tinha falar sido isso. usado no licenciamento diretamente. E hoje a gente está com um trabalho pioneiro com Que o Comitê bárbaro Paralímpico isso. Brasileiro. Parabéns. Criamos... Por isso que eu gosto de você. É muito novo isso, né? Isso é novo no mundo inteiro. Eu estive em Las Vegas esse ano, na Isso. feira, a maior feira de licenciamento do mundo, né? E você não tem nenhuma marca... Você tem muitas marcas e propriedades que falam sobre um determinado assunto. Por exemplo, assuntos referentes à sustentabilidade. Sim. Então tem marcas que falam, nossa, vamos salvar a natureza, proteger, evitar o descarte do Vira lixo. amigo de um nicho de mercado, né? E assim, não está errado. Isso traz uma conscientização. Aliás, errado é um termo relativo ao que você não concorda, né? Exatamente. Então, não é que eu não concordo. Eu acho ótimas iniciativas. Mas, efetivamente, o que essas propriedades estão fazendo para uma mudança, para ela acontecer? Elas estão conscientizando. Já é um grande passo. Sim. Só que o passo que a gente, hoje, em conjunto com o Comitê Paralímpico, está fazendo é algo para que, de fato, a inclusão social comece a acontecer. Seja por acessibilidade, anticapacitismo. O anticapacitismo é seríssimo hoje. Sim, com certeza. E assim, e não é por uma maldade da sociedade, né? Eu, por exemplo, usava muito um termo, vai dar uma de João sem braço, pô, você tá cego, você não tá vendo. Isso. Isso é um termo que Pejorativo, né? hoje eu tenho vergonha de ter pensado e falado isso, mas não é que eu falava na maldade, era uma ignorância da minha parte. E se somos ignorantes na experiência da pessoa com deficiência, a gente tem que então, pô, peraí, é uma questão de ignorância, vamos começar a educar, a ensinar, Vamos mas não ensinar, educar de uma maneira ativista e impositiva. A gente tem que- das através da marcas. inspiração, através de uma maneira que as pessoas desejem usar determinadas marcas para a sua composição pessoal, para falar, eu uso isso porque isso de alguma maneira ajuda as pessoas. Eu uso aquilo Que bárbaro. porque isso É de alguma valor, maneira né? é valor. É passar valor. É passar valor, é uma transferência de valor. E é isso, hoje E isso encanta, né? temos, poxa, isso Encanta, fascina. encanta. Isso é motivacional. Então, eu saio de algumas apresentações que você consegue convencer, sejam grupos de mídia, plataformas de conteúdo, indústria, varejo, quando você explica e mostra, cara, é uma mudança aí na sua empresa, na sua estrutura, Fantástico. que vai causar uma transformação social. E vai impactar, E né? isso é um legado. Vai impactar a isso sociedade, é maravilhoso. impacta a família, impacta a pessoa, impacta o público. Eu vou comprar porque eu vou ajudar. Eu até não quero, não e gosto detalhe, do não é- sabor, mas eu vou ajudar porque essa empresa é amiga de alguém da família, porque todo mundo tem alguém da família. Meu pai teve escola de excepcionais, temos- acho que eu nunca comentei isso Não, com não, você. não sabia, caramba. Minha irmã trabalha nos Estados Unidos há mais de 30 anos, cuidando de crianças especiais. Eu fiz curso muitos anos atrás. Nem sabia Nem- dessa parte, olha só, teve muito em comum aí para Temos. conversar. E o grande problema na época, e a minha irmã sempre comenta, a Maísa está chegando no Brasil agora, porque ela mora na Califórnia, é exatamente a família entender. Quando você falou que esse produto ele vai ajudar a família,
Verdade, de verdade, já é um grande sucesso. Já é um grande passo. Vocês abrem uma oportunidade no mercado que ninguém havia Esse é o percebido. grande passo atual, né? É um valor percebido que traz um resultado gigantesco. Eu tenho certeza que os licenciados dessa marca Tá começando e vai acontecer. Vai ter um movimento. Eu vou te falar, Daniel. Vai ter um movimento mundial e começa pelo Brasil. Com certeza. Nós Obrigado estamos e muito encabeçando obrigado isso. por compartilhar isso muito com a legal. gente. Eu e minha Viu? equipe, esse é um projeto maravilhoso, né? Graças ao presidente Misael Conrado, do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ele acreditou nessa ideia. E esse é um movimento de licenciamento novo. Porque o lifestyle já está acontecendo há alguns anos. Sim. Né? A conexão emocional das propriedades intelectuais com o consumo e a indústria entendendo isso já está acontecendo. Só que um movimento que traz valor para todas as partes, um movimento de licenciamento através da transformação, isso está sendo muito novo. Já existem marcas fazendo isso? Sim. A maioria delas para ações sustentáveis, como eu falei. Sim. Então, é uma pressão das ESGs, das ESGs, né? Compromissos e práticas socioambientais? Sim. Mas hoje você tem um consumidor consciente, você tem uma dinâmica comportamental na jornada de compra, que é eu vou comprar isso porque essa empresa ela tem esse discurso e ela executa esse discurso e ela tem afinidade comigo, então eu, por causa de representatividade, vou usar essa marca. Isso. Então esse é o princípio desse novo licenciamento das causas, né? Que está muito forte, é um grande movimento e agora... Tem tudo para crescer, né? E agora chegou na causa da inclusão social das pessoas com deficiência. É muito legal. Parabéns, olha, um monte de demais. palmas para ele. Você tem palmas aí, muitas palmas para o Daniel hoje. E é um projeto lindo, né? E assim, quem vem para esse hub da inclusão, vem feliz. Porque a hora que você promove isso para os outros, você tem aquelas descargas de ocitocina, dopamina, você fica satisfeito. Uma sensação de dever cumprido, por mais que você não esteja na ponta, maravilhoso, né? Mas você colaborou para o bem, né? Nossa, você colabora para a família inteira, porque um vai falar com o outro. Quando você pensa num recorte populacional, não exclusivo da pessoa com deficiência, mas de todos que são impactados por isso, a mãe, o pai, os irmãos, o avô, seja lá quem for, você tem um número que chega a um quinto da população do Brasil. Então, 1/5 da população é de alguma maneira impactada por limitações PCD, né, da pessoa com deficiência. E você não fazer isso por doação, por dó, não é uma esmola. Não, é um modelo de negócio autossustentável que beneficia, dando vantagem competitiva para as marcas que se associam. Sim. E para todo mundo. Então, foi difícil chegar nisso? Foi. Não foi simples? Não. Tive que convencer muitas pessoas que não queriam ser convencidas? Tive. Mas chegamos lá. Mas você tem suporte para isso, né? Hoje minha equipe eu tenho a melhor equipe do mundo. Eu tenho a sorte de que ter a melhor equipe do mundo comigo lá. Eu fiz questão... sonham como você, que se engajam nas suas causas. Eu trouxe pessoas que são melhores do que eu em cada um dos detalhes ali. Então eu era ilustrador, trouxe ilustradores melhores do que eu. Eu era criativo, trouxe diretores criativos melhores do que eu. Eu não entendia muito da parte de negociação, trouxe alguém que entende pra caramba. E assim foi. Então, isso tem sido um movimento. Todo mundo que tá lá é melhor do que eu na função deles. Mas então, eu tenho escutado bastante isso nas redes sociais, né? Procura ter alguém que é melhor que você numa área que você é fraca. Porque os dois cercado deles lá. Se cerca de pessoas, né? Por isso que eu chamei o Daniel aqui. É maravilhoso. Tô aprendendo, é uma aula. Cada dia com ele é uma aula aqui. Mas obrigado, Daniel, por esse assunto. Convite, Marta. Obrigado, porque só tem que agregar valor e quantas pessoas não estão nos escutando agora, essa audiência, né, que a gente traz, que a audiência é do canal, são várias audiências. Pessoas muito diferentes, né? Diferentes, expansão de marca, isso é expansão de marca, isso é trazer valor de marca. Parabéns, só tenho que agradecer. E aí logo a gente fala então de collabs, lifestyle, tem muito assunto, né? O licenciamento ele é muito rico em assuntos. Deixa para as próximas. As próximas. Não perca a próxima entrevista com o Daniel. Mais um momento com o Daniel aqui, hoje Dex Guide, falando sobre lifestyle.
Daniel, conta um pouquinho da sua experiência, o que você consegue, qual a experiência do seu cliente, o que você quer mostrar para o cliente que ele ainda não enxergou e que você tem a solução para isso também. Nossa, acho que a melhor maneira é contar algum case, né? E Isso. case sem imagem eu acho muito ruim, né? Mas acho que aqui vai dar para entender. Eu costumo, na minha aula, na SPM, começar com o conta que case. você é professor. Sou professor convidado, né, do curso. O que eu falo é como crescer a marca, né, através do relacionamento dela com o consumidor, com o fã. Isso. E usando as estratégias, usando o licenciamento como uma estratégia, né, dessa construção de marketing e branding, né? Quando você integra tudo isso de uma maneira holística, funciona. Então, eu dou sempre o exemplo da Harley Davidson, né? Poxa, a Harley Davidson ela atingiu a disponibilidade mental, né? Todo mundo, quando você pensa em motocicleta, a Harley ela tá lá. A Harley acho que é uma das únicas que potente, né? as pessoas tatuam Isso Harley mesmo. Davidson. É uma das tatuagens mais feitas do mundo, né? Tem pesquisa para isso, acredite. Não sabia. Mas assim, é pouco provável que alguém tatue uma outra marca de motocicleta. Entendi. Existem mais para, tipo, Triumph. É o Algumas fã, tem, né? mas É a o maioria... fã, né? Mas essa é a grande diferença, né? A Harley trata não o consumidor, ela trata o fã. E ela então criou uma mensagem de marca para um estilo de vida. Poxa, mas onde entra o licenciamento aí? Se você for ver, quem tem dinheiro hoje para comprar uma Harley é um percentual muito pequeno da população. E geralmente você não consegue vender para uma criança, porque você tem que ter carteira de motorista, CNH. E a pessoa com 18 anos só tem dinheiro para uma Harley se ela for de uma família muito boa. Muito rica, ou ela acertou numa startup ali, Isso. agora tem a molecada tá ganhando dinheiro, né? Mas é muito pouca gente. Como é que você faz? Se você tá lá na indústria, né? Como é que você vai fazer aquilo vender? Então você tem que trazer outras... você tem que fazer com que esse relacionamento venha de outros lugares também. Sim. E as pessoas, conforme elas conseguem crescer na vida... A hora que você casa e tem filho, o teu dinheiro vai para a família. É isso e mesmo. deixa de ir pro seu brinquedo, né? Então não é tão simples você ter muita gente comprando uma motocicleta, que não é a coisa mais barata do mundo. Então a genialidade ali foi, peraí, se eu começo a criar produtos cujos pais fascinados vão presentear os nenês... Eles vão crescer com a marca. A criança... Na verdade, vira então um novo nicho de consumo. Sim. Que ela nem sabe o que é aquilo, porque ela é nenê. Mas os pais vão comprar. Se é um filho já um pouquinho mais velho... Comprar e vão interagir, né? Porque eles vão amar brincar com o brinquedo. Meu moleque tá com 3 anos e pouco, ele nem sabe o que é uma marca de motocicleta. Mas se ele começa a ganhar esses presentes de brinquedo, ele vai se familiarizando com aquela marca. Isso mesmo. Chega uma hora, o que a Harley faz de genial ela tem em todas as etapas da vida de alguém... vão existir produtos para que essa pessoa se relacione com a marca, saiba que ela exista, do que se trata, e que traga o lifestyle da liberdade, da estrada e toda aquela composição que a Harley tem maravilhosa lá. Isso serve para qualquer marca, desde que ela seja organizada para isso. Então, Corona é uma cerveja. Como é que você faz com que uma cerveja se torne um estilo de vida? Então, o que eu digo é, primeiro arrume a sua marca, quem ela é, para quem ela é, como que ela vai... Qual é o público que ela vai atingir, né? Qual é a função dela para aquela pessoa? Função. Se a Harley é uma representatividade, mesmo para quem não tem o dinheiro e não está no momento de comprar uma motocicleta, mas ela é liberdade de escolha, ela representa essa liberdade, pessoas vão se vestir de Harley para compor o seu eu público. Para compor a sua persona perante o seu grupo de afinidade. Né? Você se insere dentro daquela comunidade. A Harley cria um senso de pertencimento, um senso de comunidade. Nossa. Você matou a charada. E é isso que a gente faz da vida na X. Nós criamos a estratégia para que as marcas tenham... exista uma comunidade, um senso de pertencimento e que o discurso dessa marca, não só um discurso, mas as ações dela, cheguem num ponto de serem representativos para grupos de pessoas. Que aí essas pessoas então vão se vestir com aquela marca, vão colocar ela em casa, vão conviver com aquela marca porque ela os representa. Ela ajuda a pessoa a formar a imagética dela, a imagem... A marca fala por ela. Isso, quando você chega nesse ponto,
você está chegando no lifestyle. Uau. E é isso que a gente cria, é isso que a minha equipe maravilhosa lá faz hoje em dia para a indústria. Bárbaro. E aí o que acontece? Você gera diversas ocasiões de consumo fora do seu core business. Então, no caso da motocicleta, muita gente não tem como ter a motocicleta, nunca vai conseguir comprar. Mas ela tem um produto. Mas ela se relaciona com a marca de diversas outras formas em outras ocasiões de consumo. Então, a hora que você organiza tudo isso, cria essa mensagem, constrói o lifestyle, sabendo quais categorias e quais players que vão ajudar você nesse processo, aí você tem uma orquestra funcionando a sua marca e criando essa relação. E aí a indústria cresce. No caso dos influenciadores, eles estão sozinhos na maioria das vezes. Estão soltos, né? Estão soltos. O cara começou com o celular. Aí pega uma pessoa do marketing, sabe o que faz. Aí vão crescendo. Só que eles todos ou dependem demais do YouTube ou não sabem como crescer. E aí eles... Hoje a gente tem uma frente na X-Guides só para fazer com que as famílias... Geralmente é o pai, né? Vem o pai... É verdade, isso mesmo. Vem o pai e a mãe... Amigo de infância que fez marketing. E aí alguém ajudou e tal. Então é muito comum chegarem os pais... Poxa, minha filha... Começou a gravar e de repente o negócio explodiu, tá dando certo. Fiz um vídeo, tem não meu sei filho, views. E aí? Agora. E aí eles, preciso ir para um agente. Fala, cara, você precisa, o agente de licenciamento vai te levar dentro do roteiro que ele tem no ecossistema. Só que antes disso, cara, você tem que saber quem é a sua marca. Minha marca é meu filho, eu sei. Mas a gente tem que prepará-lo mercadologicamente. Tem que ter logo, marca, tem que ter qual é vários requisitos, né? Qual é o seu objetivo? De que jeito que isso vai acontecer? Vamos fazer um plano para que isso aconteça. E aí, quando isso estiver pronto, chama quem vai tirar o pedido ali, vai fazer a marca chegar na indústria, né? E no varejo. Enquanto você não cria, enquanto você cria a sua marca, você também tem uma responsabilidade, né? Responsabilidade do que você vai colocar no ar, responsabilidade. Você influencia um monte de gente, o nome vem daí, né? Você influencia as pessoas de diversas formas. Muito maior. Olha que eu vim do meio de comunicação, né? Você tem um poder enorme. A televisão é muito boa, tanto a cabo como aberta, sempre vai existir, e os streamings da vida. Mas as redes sociais, elas pulverizam muito mais rápido, né? De uma forma que você, muito rápido. Você não... Assim, falou uma frase, uma palavra correta, um vídeo correto. Hoje, que nós ou errado, né? Falou Daniel, alguma coisa, vai acontecer. Daniel aqui é uma aula, cara. É uma aula. Todos Legal. os dias com o Daniel é uma aula. E ele abre a sua mente para aquilo que você precisa. Né? E que você está escutando, você não parou aí por acaso, não, com certeza não, que você precisa ouvir esse discurso. Conta mais aí, Daniel. E essa responsabilidade que você falou é seríssima. Sim. Só que, então existe a questão de responsabilidade social, já que você influencia 7 milhões de pessoas. Tem gente que chega lá totalmente amador, mas já chega com números tipo 7 milhões de inscritos. Nossa. E a gente está com um caso ali agora que a menina... A Cacau, ela tem mais de 1 bilhão de views. Meu Deus do céu. E ela começou outro dia. Eu falo, como é que você chegou nesse número? Ela também não sabe. Qual foi a mágica? Então a questão é, eu não preciso tratar do lado artístico, do carisma. Isso ela já tem. Já faz muito bem, né? O que eu organizo eu organizo mercadologicamente essa marca para que ela e a família entendam, a partir de agora não vai ser mais na sorte. Vocês vão continuar com o dom, mas existe um planejamento, porque isso vai virar uma empresa. Geralmente esses pais, eles acabam tendo que tomar uma decisão muito difícil, que é abandonar suas próprias carreiras, negócios, porque a carreira da filha ou do filho tá explodindo. Virou. É uma decisão. E é uma decisão importante da vida. Então, quando você está organizado mercadologicamente, a sua marca ela tem uma estratégia e ela se encaixa nesse mercado para fascinar o fã desse influenciador, mas considerando o mercado e suas características por causa desse fã, a coisa performa, que é o que a gente faz. O que representa, né? O que o influenciador representa para o produto, né? E aí a indústria, o varejo precisam, né, dessa marca para ter uma vantagem competitiva. Então não é uma relação de dó, de ajuda, é uma relação de ganha-ganha. Todos ali têm que ganhar. E a empresa se consolida. Porque muitas vezes essa menina, esse menino,
eles são muito crianças e logo eles chegam numa nova fase. E aí, como é que vai ser? Ele vai continuar? Né? Então, não, e também o discurso é outro, né? Às vezes tem que ser adaptado, às vezes você tem que criar spin-offs, às vezes você tem que fazer diversas marcas para que exista, para que todas as segmentações demográficas continuem. Então, às vezes, chega lá, o grande fã tem 4, 5 anos. Entendi. Só que a marca não está preparada para continuar com esse fã. Aí esse fã fica, um dia acontece ele fazer 5, 6, 7, ele não quer mais você, ele vai embora. Acabou. Exatamente. E do jeito que veio, vai, né? E muita gente ainda insiste em fazer uma elasticidade, tipo, empurra e vamos atender até 14 anos. Muitas vezes eu chego em cliente que fala, não, a minha marca é de 0 a 14. Eu falo, olha, para você ter de 0 a 14, 0 a 14 ou de 0 a 80, você tem uma série de coisas para fazer. Exatamente. É possível? Mas não é a mesma marca, mas ela se torna diferentes propriedades intelectuais. Você tem Batman para todas as idades. Barbie, você tem para todas as idades. Mas, para cada grupo, a dinâmica de comunicação é uma, a comunicação estética, a comunicação de moda, vai se adequando a cada target. Então, você tem que ter uma linguagem única, sim, que é adaptada a cada faixa etária ou a cada grupo de afinidade. Porque muitas vezes, o que no começo eu falava isso, as pessoas achavam que era um absurdo, mas não existe só a segmentação demográfica, você tem a psicográfica, que é como é que a pessoa entende, né? Compreende. Às vezes é a mesma idade, a pessoa tá junto da outra ali, às vezes ela mesma, ela tem um momento mais geek, um momento mais romântico, um momento mais isso, um momento mais aquilo. Para o adolescente, a fase jovem, a mudança é radical. O próprio ser humano, nas suas fases da vida, ele, numa mesma fase, ele assume perfis comportamentais diferentes. Então você tem que levar isso em consideração para uma construção de estratégia de marca. E aí a gente usa o licenciamento para expansão. É um assunto meio longo e tem que se aprofundar. Não, mas eu acho que é exatamente isso. Acho que tem. Quantos influenciadores estão nos escutando agora, né? Lá na X a gente tem 40, né? São 40 influenciadores, 40 a gente pra caramba. 41 agora, vindo para cá, fechamos mais um, é bem legal. Mas por quê? Porque tem muitos. Então... E precisam ser ajustados, né? Todos precisam de ajustes, alguns já vêm Eu não estou falando só de influenciador, o ajuste é para a indústria, é para as agências, é para a marca, né? Porque nós estamos vivendo um novo momento também, né, Daniel? As marcas que crescem e se perpetuam, elas são remodeladas ou ajustadas constantemente. Eu quero te trazer para falar só sobre como a marca sobrevive durante tantos anos. É uma ginástica. É possível, tanto é que existem marcas aí existem marcas fantásticas, décadas, né? Aí, né? E maravilhosas. E como se mantém. Mas elas conseguem isso com ações e estratégias que todo dia. Todo dia. Todo dia tem uma... Vou marcar uma entrevista só para falar disso, porque é um assunto fantástico, porque e é uma carência. Eu vou te contar que é uma carência. Porque também a indústria, como agência, como detentor da marca, precisa entender. Outro dia eu estava querendo pegar uma marca para licenciar. Sempre e eu falava, ali escolhendo. Assim, eu vou escolher essa aqui. Mas a pessoa não entendeu que eu queria fazer um planejamento para que a marca durasse muito mais do que 50 anos, né? Muito mais do que 50 anos. E a ginástica. Mas o que ela precisou para se manter no ar e as mudanças de comportamento também do público-alvo, né? Entender de tendências, mudanças nas dinâmicas comportamentais é a base para qualquer marca. Né? Se você não entende isso, você está à deriva. Verdade. Pode até dar certo no momento, mas a chance de se perpetuar é muito pequena. Verdade. Né? É remota. Então, hoje, o que a gente mais faz lá é expandir negócios através da relação das marcas com o consumidor, que a gente chama de fã, mas levando em consideração o mercado por causa do consumidor. Antigamente... E qual o movimento do mercado? Porque ele se movimenta, né? Ele muda, né? É vivo. O tempo todo. Vivo. O tempo todo tem mudanças, né? Tem mudança absurda, né? Depois da pandemia, posso dizer que a empresa mudou radicalmente. Antes, a gente mudou de 5 em 5 anos, tudo se transforma lá. E não é porque a gente decidiu. É porque a gente segue a tendência comportamental do ser humano.
E onde tem o ser humano, vai ter a marca e a sua relação, e a função dela. A função individual desse fã ou a função social, que é o caso que eu já falei no outro bloco, que é, por exemplo, da inspiração paralímpica, né? O que isso pode trazer e tudo mais. Mas siga o ser humano. Entenda como ele existe. Por isso que eu falo que a neurociência é tão importante. Né? Entenda como que se dá a tomada de decisão desse ser humano, como é que funciona. E se a marca está junto disso, a chance dela ser representativa e ajudá-lo em certas funções, seja uma função de compor a si mesmo, às vezes é uma função não individual, né, social, é isso que nós temos que entender. Então, o que eu mais falo para todos é: não pense no guide, pense na marca. O guide é uma consequência. Exatamente. Como nós nascemos de guide, né? A X-Guides nasceu do guide. Muita gente chega e fala: quanto é um guide? Eu falo: o guide é uma consequência. Você não tem que pensar nisso agora. A gente tem que pensar quem é a sua marca, para que ela serve, para quem ela serve. Para quem ela está comunicando. De que jeito que ela é percebida. E a partir disso, vamos entender como o mercado também a percebe. Porque hoje o que eu mais vejo, mesmo em indústrias enormes que têm equipes de branding espetaculares, normalmente essas super indústrias, super mesmo, elas entendem muito de marca e muito do consumidor. Mas na hora que você sai do ecossistema direto dela, e você vai ter que fazer uma parceria, como por exemplo, um suco, uma água de coco ou um shampoo, você está entrando num outro ecossistema. Que não é você que controla, é outra empresa. Exatamente. E entender como a sua marca tem que chegar lá, sem perder a mão, sem perder as características, na jornada, nesse ecossistema, em toda a cadeia que ele tem. E o produto dele ainda vai chegar no seu mesmo consumidor, seja diretamente através de um produto ou pelas mídias. Como é que você vai orquestrar tudo isso? É complicado. É complexo. Mas é o que a gente faz da vida. Mas é o caminho, né? Mas é o caminho para ter o sucesso. Existe plano para isso. É o que nós fazemos lá. E aí garante o quê? Que no final, aquele fã, seja de uma cerveja, de um perfume, de um automóvel, de uma motocicleta, seja lá qual for a indústria, né? Ele, na verdade, ele não está se relacionando com aquela cerveja, e sim com aquela marca. Então, quanto mais tivermos pontos de relacionamento, mais íntimo ele se torna. Ela acaba se tornando um parceiro dele, uma ajuda, inclusive, para ele existir ali. É como a marca te pertence, né? A marca te pertence. Se ela te ajuda no senso de pertencimento, aí fechou. Olha a função que ela tem na sua vida. É uma função absurda. Muito além do que consumir uma coisa boa. Pessoas são felizes quando se percebem benquistas pelos seus grupos de afinidade. Uau! Isso é uma lição da vida. É isso mesmo. Então, se você se percebe aceito, isso é um grande passo. Sim. Principalmente infância e adolescência. Mas, na verdade, isso aí vai pro resto da vida. Você pode ser velhinho jogando dominó lá na pracinha. Se o grupo dos velhinhos que estão lá não te aceitam, cara, naquele seu momento de vida você não se sente pertencente. Exatamente. Então você vai ser triste. Você vai deixar de ter certas descargas de certos hormônios ali e você vai ser uma pessoa triste. Quem se isola é triste. Somos seres sociais, né? Então hoje o que a gente faz, dessas estratégias, né, são como fazer com que as marcas auxiliem pessoas a serem aceitas, mas principalmente a se perceberem como benquistas ou pertencentes a um grupo. E isso deixa a pessoa feliz. Também, né? Por isso que eu falo, não é o consumidor, ele é um fã. Se nós fizermos com que aquele ser humano se torne um fã, aí só fazer reposição de produto, né? Aí só fazer reposição. E aí a minha função nas gôndolas está resolvida, que é o que eu faço da vida. E é isso aí. Obrigado, Daniel. Obrigado pela entrevista. Obrigado muito obrigado por pela tudo. atenção. Não perca a próxima entrevista, porque é um programa semanal também com o Daniel. Obrigado e até a próxima entrevista. Valeu, pessoal.